Olá, você está no All Carros, eu sou a Rafaela Borges, seja muito bem-vindo. No ano passado, a Porsche lançou no Brasil a reestilização de meio de vida dessa geração do Cayenne. Primeiro vieram apenas versões a combustão e agora chegaram as híbridas. São 3 versões, 2 carrocerias e essa aqui é a de entrada, SUV e-Hybrid, custa R$770 mil. Sim, o Cayenne mais barato do Brasil custa R$770 mil a partir de, né? Porque existe muitas opções de configuração, vários equipamentos extras que você pode colocar. Já o mais caro, que é o Turbo e-Hybrid, tem mais de 700 cavalos, sai por R$1.340 mil, mas não é o mais caro da linha não. Ainda tem o Turbo GT acima por R$1.410 mil. Vamos ver os detalhes do Cayenne de entrada? Vem! É comum na Porsche, tá? As reestilizações de meio de vida são mais interessantes quando a gente olha para a parte mecânica, técnica, do que estética. A estética muda pouco, a mecânica muda mais. Mas aqui dá para perceber bastante as mudanças. Você já viu em outros Cayenne e agora chegou a hora de ver nesse híbrido as mudanças em relação ao modelo anterior, antes do facelift. Então chega mais, vem para cá. A principal mudança está aqui na grade frontal, ela ficou bem diferente. Se você ver o Cayenne antigo e esse, você vai notar a diferença. Ela é mais aberta por aqui, tem esses 2 andares e aberta. Também recebeu essas imensas entradas de ar laterais. A grade frontal, voltando para ela, é uma grade aerodinâmica, ela pode fechar ou abrir conforme necessidade. Uma coisa que vem sendo bem comum nos carros atuais. E você nota a câmera dianteira, ele está equipado, mesmo a versão dianteira com o sistema 360, mas muita coisa é opcional. Uma coisa muito legal dessa reestilização do Cayenne é o novo farol matricial HD, que tem 32 mil pixels. E é muito bacana porque é o seguinte, ele pode iluminar quando você coloca a seta para mudar de faixa. Ele ilumina a faixa ao lado. Se ele nota que você tem um obstáculo pela frente, uma pessoa, um animal, comigo já aconteceu num caminhão de lixo, ele vai focar aquele caminhão de lixo e se o carro estiver com o sistema de visão noturna, mostrar no painel e apontar que você pode colidir, então tem que tomar cuidado. Então são tecnologias que esse sistema oferece, além do convencional anti-ofuscamento. Roda. Gostaram dessa? Se não gostou, tudo bem. Tem muitas opções de rodas para você escolher no configurador da Porsche e perto do preço dos itens, as rodas acabam sendo até baratas, entre aspas, né? Porque custam cerca de R$5 mil. Pois bem, essas rodas são de 22 polegadas, elas estão em pneus 285/40. Os pneus dessa geração passaram por mudança para deixar o carro mais confortável, dependendo, obviamente, do estilo de uso. Eu vou explicar isso melhor durante o drive. Os discos, os freios a disco, não são perfurados. Em alguns Porsche nós temos os perfurados que são típicos de carros esportivos, mas não nessa versão de entrada do Cayenne, aqui o disco convencional. E a pinça de freio aqui na cor cinza. A versão S, acima dessa, já tem a pinça de freio em outras cores, pode ser vermelho, pode ser verde. Aqui a gente tem na cor cinza mesmo. Teve mudança também de suspensão, tá? Mas disso a gente fala melhor durante o drive. Suspensão para deixar a troca entre conforto e esportividade mais rápida, dependendo do modo de condução. Suspensão que é adaptativa. E aí, passando para cá, como você vai saber se este é um Cayenne a combustão ou este é um Cayenne híbrido? Também a combustão, mas com auxílio de eletrificação. Os híbridos têm a inscrição e-Hybrid. Em alguns locais, como aqui na lateral, nesse grafismo super legal, meio itálico. Relembrando as dimensões do Cayenne, é um SUV grande, comparável a BMW X5, por exemplo, Mercedes-Benz GLE, para ficar nas marcas alemãs. Audi Q7, são 4,93 metros de comprimento muito largo, 1,98 metros, quase 2 metros. Com isso, nós temos um entre-eixo de 2,89 metros. O modelo tem 1,70 m de altura. Ele é alto também, mas não parece quando a gente está ao volante não, viu? Parece que a gente está ao volante de um carro mais baixo.
O modelo tem a tração 4x4 por demanda em todas as versões. Nessa aqui também, com a participação do motor elétrico, a bateria fica sob o assoalho, o que acaba gerando tanto o motor, né, o motor principalmente, um problema que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que as versões a combustão não têm. A traseira tem mudanças também em relação ao modelo anterior, sutis. As lanternas do Cayenne já eram interligadas, mas agora elas têm um formato mais tridimensional. É sutileza mesmo, além da inscrição Porsche nesse prata fosco por aqui, ó. Embaixo, Cayenne, como essa versão é apenas e-hybrid, não tem S, não tem GTS, então a inscrição é Cayenne. O S recebe um S aqui, o turbo fica Cayenne Turbo por aqui. E descendo agora, nós temos saídas de escape dos dois lados duplas. O desenho das saídas de escape que são esportivas, o escape é esportivo em todos os Cayenne, elas mudam de uma versão para outra, mas aqui também, desde a versão de entrada, já temos duas duplas, duas de cada lado. Agora passando aqui para o porta-malas e vamos ver aquele probleminha que eu falei que este novo Cayenne tem. A abertura é elétrica, sim, gente, é elétrica, não é esse o problema. Chega mais. E aqui está o problema. Nos Cayenne a combustão, existe um step de uso temporário que fica aqui, ó, em um determinado espaço. Nesse aqui não. Nesse aqui a Porsche colocou o step aqui em cima, por quê? Porque não tem espaço para o step. O porta-malas perde por conta do posicionamento traseiro do motor elétrico. Então tem essa solução que a gente já viu em outros Porsche, alguns modelos da BMW. E na Europa, obviamente, não tem, porque lá não tem problema pneu run flat, kit de reparo, mas aqui no Brasil existe sim esse problema. Então você pode comprar um kit de reparo lá na Porsche e rodar com ele numa viagem, deixar o step em casa, né? Mas se não for apenas um furo e sim o pneu rasgar, você vai ter que chamar o guincho. E existe uma diferença de capacidade, isso não é por causa do pneu, tá? Eu estou falando do porta-malas sem o pneu, por causa do motor mesmo. Esse porta-malas tem 627 litros e os do Cayenne a combustão, das versões a combustão, tem mais de 700 litros. Falando de parte traseira, o Cayenne de entrada conta com teto solar panorâmico, ele abre aqui na parte da frente, na parte de trás não. Aqui nós temos um carro bem espaçoso, né? São quase 2,90 m de entre-eixos, bom espaço para a perna de todo mundo. No entanto, o túnel central é alto, então dificulta a acomodação do terceiro passageiro, mas pelo menos ele acomoda o terceiro passageiro, porque o Turbo GT não, né? Ele não tem essa parte aqui do banco, é só para duas pessoas. Temos o console retrátil com porta-copos. Acho um pouco simples para um Cayenne, esperava mais, né? Só um porta-copos sem graça. E voltando para cá, a gente tem um porta-objeto, duas entradas USB do tipo C, outro porta-objetos e a saída de ar. Quem conhece Cayenne já sabe o que está faltando aqui. O que está faltando aqui? Essa é a única versão que não traz ajuste para o ar-condicionado para os passageiros traseiros. Os outros Cayenne têm duas zonas de temperatura aqui atrás. Temperatura, velocidade e direcionamento em uma tela. E aqui a gente não tem. Perdemos isso, mas é a versão de entrada, né, gente? O acabamento aqui com couro na cor vermelha e na cor preta, costura aparente, você sabe, né, que as cores você pode configurar a seu gosto lá no configurador da Porsche. Temos o Black Piano, esse material aqui que lembra um alumínio, é um alumínio na verdade, agora passando a mão eu percebi. Essa maçanetinha aqui que eu não gosto muito, mas disponível em todos os Cayenne. Mantém as 3 posições de memória para o banco do motorista. O puxador muito bem acabado, o imenso porta-copos. E passando para cá agora, veja que a versão de entrada está equipada com o sistema de som da Bose. Banco também é uma coisa com muita possibilidade de configuração na Porsche. Esse exemplar está com banco esportivo, com o encosto de cabeça, o apoio de cabeça integrado ao encosto. Esse logotipo da Porsche em baixo relevo, ele tá vermelho aqui, né, couro perfurado vermelho, e aqui na parte de trás o couro cinza. Belíssima configuração de banco dessa versão de entrada. Agora vem para cá que eu quero mostrar uma outra coisa. A Porsche também colocou nesse exemplar as 18 vias, se eu não me engano são 18, tá, de ajuste do banco. São muitas combinações, por exemplo, eu posso ajustar essa parte aqui, ó, levando para frente ou para trás. Aqui
é para a almofada do encosto, para cima, para frente, para trás, para baixo. Então são muitas possibilidades de ajuste para você chegar à posição mais que ideal de dirigir. Uma novidade aqui nessa restilização de meio de vida é o seguinte: a ignição, que está aqui, ó, ela é mantida do lado esquerdo, como nos demais Porsche. Só que antes, você tinha, né, nos mais antigos uma chave, depois veio o lugar para você colocar a chave, que já era presencial. Por fim, era uma chave, uma simulação de uma chave, não a de verdade, que a gente tinha aqui. E aí agora a Porsche substituiu tudo isso por um botão. Então a esquerda continua, mas a maneira de ligar o carro vai evoluindo. O painel, que agora era 911, ele é curvo aqui, bem voltado para o motorista. E neste exemplar, o volante está revestido de alcântara, um material mais esportivo. Você pode escolher tranquilamente lá no configurador o revestimento do seu volante, porque a gente sabe que tem gente que não gosta muito da alcântara, certo? No painel eu posso mudar as informações tanto desse mostrador quanto desse mostrador. Eu vou mexendo aqui, ó, então eu vou fazer a mudança aqui nesse mostrador para você ver. Vou passar para o mostrador agora esse do lado esquerdo e olha só, vamos mudar aqui a maneira de visualizar as informações que eu posso ver. Posso colocar, por exemplo, um velocímetro que simula um digital. Mas o mais legal mesmo é o do centro. Então veja só, essa é a configuração standard com contagiros no centro, que é básico da Porsche, né? Inclusive o Cayenne perde o contagiros que tinha antes, que era digital, analógico. Ele era, tipo, de fato existia. Agora ele passa a ser digital. E aí eu posso ir mudando aqui a maneira de visualizar em várias opções. Voltei aqui para standard para você ver. Vou passar para a segunda opção com mapa na tela inteira e por fim posso deixar só assim, que é um pouco sem graça. Então as várias possibilidades de configuração do painel da Cayenne. Uma outra mudança, olha só a alavanca do câmbio, ela era no console central e passou para cá nessa restilização, isso é uma novidade. Multimídia, bem legal, fácil de usar, rápido, configurável. Aqui é a home. A home então fica aqui, eu posso mudar as informações que eu vejo aqui, tá? Por meio desse botão configuração, aí eu vou jogando, depois que for no configurar my screen, o que eu quero ver por ali. Então vamos voltar aqui, ó, para essa parte. Aqui eu tenho todos os comandos, Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Aqui alguns comandos diretos, como para as configurações do veículo que eu encontro por aqui. Os modos, aqui os ajustes do modo híbrido, isso é uma coisa legal de mostrar, que ele pode ficar no híbrido alto, o e-hold. O que significa o e-hold? O motor elétrico não funciona. Isso é legal para guardar energia para locais que não permitem circulação de carro a combustão apenas de elétrico, como por exemplo o centro de Londres. Para o Brasil não funciona tão legal. E o e-charge é quando você pode usar o motor a combustão para recarregar o elétrico. E aí você ganha uma autonomia elétrica para quando precisar de um boost na hora de acelerar, por exemplo. Também tem regeneração por meio de desaceleração e frenagem, uma coisa que foi muito aprimorada, inclusive nessa geração. Ele está com uma capacidade de regeneração muito maior do que antes. Aí a gente olha para cá, esse acabamento com alumínio e o couro aqui embaixo na cor vermelha. E temos a terceira tela, é uma opcional de aproximadamente R$6.000. Você nota que não consegue enxergar tão bem vendo a partir do banco do motorista. O motorista mesmo de sua posição não enxerga nada. No entanto, essa tela aqui no Brasil ainda não está configurada para projetar streaming, por exemplo. Uma coisa que ele faz na Europa porque precisa de um dispositivo de conectividade da Porsche que a marca ainda não conseguiu homologar no Brasil. Então, por enquanto, o que eu consigo fazer é ver informações de navegação, por exemplo, e informações sobre a condução também. Vamos colocar aqui que fica mais fácil, cockpit. E eu posso ver a velocidade, por exemplo, que a pessoa está usando enquanto dirige. E aí você pode dizer, mas é só olhar no painel que dá para ver, mas dependendo da configuração que você coloca no painel, o passageiro não consegue ver a velocidade, e aqui ele consegue. Ver também o modo que o motorista está usando aqui, no momento Hybrid ou Hybrid Auto, ele tem vários modos de condução. É uma tela mais figurativa, para falar a verdade, atualmente. Quando ela começar a projetar streaming, se isso ocorrer, vai ser mais legal. Aqui no ar-condicionado de 2 zonas, nós temos uma telinha, né, digital, mas tem botões físicos. Uma coisa interessante, os clientes de carro elétrico, do carro elétrico da Porsche, o Taycan, do primeiro carro elétrico,
que é tudo na tela, parece que não gostaram muito da solução, então a Porsche resolveu manter alguns botões aqui no Cayenne, e você vê inclusive aqui um botão de volume. Esse exemplar está equipado com o aquecimento do banco e a ventilação também. E uma coisa interessante, quando tem tela lá atrás para os passageiros para ajustar a temperatura, ele consegue ajustar velocidade, direcionamento e temperatura, certo? Aqui os ocupantes só ajustam a temperatura e a velocidade. Se eu quiser ajustar o direcionamento, eu vou ter que ir no menu climatização, e isso é feito na tela do multimídia. Essa versão de entrada também se destaca pela alta autonomia. Tem 52 km agora em metro, tá? A aferição brasileira do Instituto Brasileiro não é no WLTP. E essa aferição do metro às vezes é até menor do que a realidade, o resultado. Você acaba conseguindo um pouco mais. Então são 52 km de autonomia exclusivamente no modo elétrico, 20 km a mais do que antes, de acordo com informações da Porsche, porque a bateria agora tem mais de 20 kWh de potência. E quando a gente liga o carro na cidade, ele já entra diretamente no modo 100% elétrico. Rodei bastante ali por São Paulo nesse modo. Nesse momento eu estou com 38 km de autonomia e o modelo está operando no modo híbrido, que traz o motor a combustão e o elétrico ao mesmo tempo em funcionamento, mostrando que ele ainda tem 38 km de bateria para que funcione assim. Mas e quando essa bateria acaba? Ele ainda sempre guarda bastante energia para você fazer o boost. Aquela hora que você vai acelerar com tudo, a potência e o torque estão completamente disponíveis. O motor elétrico é o mesmo para todos os Cayenne, com variações, para todas as 3 versões. Ele traz 40 cavalos a mais do que antes. Também ganhou 50 Nm de torque. Mas na combinação aqui com o 2.9 V6 dessa versão em hybrid, o ganho total de potência combinada foi de 8 cavalos. O torque agora é de 65,7 kgfm ou 650 Nm. Eu vou mudar para outro modo de condução, que é o Sport Plus, o mais esportivo, para a gente dar aquela acelerada. Versão de entrada, mais versão forte. E se o barulho não é de um motor V8, é de um V6 muito bem calibrado, um barulho de verdade. Tem escape esportivo para deixar esse barulho mais legal, mas é o barulho do motor de verdade. O 0 a 100, 4,9 segundos. Ele ficou 1/10 de segundo mais rápido do que o Cayenne anterior. Então ganhou 8 cavalos, ficou 1/10 de segundo mais rápido e 20 km de autonomia. Outro destaque é a suspensão, que passou por ampla modificação. Entre elas, recebeu agora essa suspensão adaptativa, 2 válvulas nos amortecedores. De acordo com a Porsche, isso promove uma mudança mais rápida, do modo mais confortável para o modo mais esportivo, que é o que a gente está usando agora. Até então, estávamos no mais confortável. Mesmo no confortável, eu senti que a gente tem um pouquinho de baque seco no buraco, né? Não é baque seco, é na verdade um pouco de incômodo, talvez. Você sente que passou sim no buraco, mas não tanto quanto no modelo anterior, porque a Porsche procurou deixar este modelo, o novo Cayenne, mais com jeito de SUV, quando nos modos, obviamente, nos modos mais confortáveis de condução. Deixar aquele carro um pouco mais confortável, né? Porque os consumidores, muitos consumidores de SUV de luxo, estranhavam essa pegada esportiva demais do Cayenne. Então até essa função do novo sistema de amortecedor na suspensão adaptativa promover essa mudança rápida para que ele passe de um carro confortável para um carro esportivo, que é o que ele oferece agora. Essa precisão absurda em curva, isso você encontra em qualquer versão do Cayenne, umas mais, outras menos, mas vai ser sempre uma característica do carro. Ainda assim, mesmo mais confortável, ele não é, digamos assim, um Mercedes-Benz GLE ou um Volvo XC90 em termos de conforto, em termos de dirigibilidade, muito superior a qualquer outro concorrente direto. Não estou colocando Lamborghini aqui, hein? Para deixar o Cayenne um pouquinho mais easygoing, a Porsche também fez mudanças nos pneus. Eles usam um pouco mais de borracha agora do que o dos modelos anteriores,
para aprimorar também essa parte do conforto. E o legal é que a Porsche conseguiu. Ela deixou o modelo um pouco mais confortável sem comprometer absolutamente a esportividade. Pelo contrário, os ajustes da suspensão deixaram o Cayenne mais esportivo do que antes na dirigibilidade. Tira o novo Cayenne de entrada? Conta pra gente! Até a próxima, tchau, tchau! Qual